Fala galera colorada, com vocês Axel Colorado e mais um vídeo. Hoje ainda com as repercussões do jogo de ontem, quando o Internacional perdeu mais uma partida no Beira-Rio, dessa vez para o Fortaleza. Bons tempos em que o Inter jogava contra essas equipes e vencia. Hoje o Internacional tem no currículo esse ano já derrotas, por exemplo, ao Cuiabá e Fortaleza. Com todo o respeito que me deve essas equipes, mas o Internacional não pode perder em casa do Fortaleza e muito menos para o Cuiabá. É uma vergonha isso. Eu quero falar um pouco sobre arbitragem agora. Tá? Alguns dizem que a arbitragem no Brasil, e o sistema diz que a arbitragem no Brasil ela é ruim. Eu não consigo ver ruindade, por exemplo, e eu vou citar o Coimão aí. O Grêmio teve um pênalti marcado contra o Flamengo lá no Maracanã, na Copa do Brasil, em que a bola desliza no braço do zagueiro. É marcado o pênalti. No jogo do Campeonato Brasileiro desse mesmo ano, teve uma jogada assim, e a interpretação foi que não foi pênalti. O VAR olhou e disse que não foi pênalti. Então o que a gente tem, eu não vejo assim, eu não vejo árbitros ruins. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né? Nós vemos tendências. Por exemplo, ontem, eu quero falar desse capítulo da arbitragem depois de passar para o jogo, teve dois lances ali. Um foi duvidoso e o outro, os dois foi meio duvidosos, não foram? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se aqueles lances acontecem em jogos contra Corinthians ou Flamengo, por exemplo, aqueles lances são marcados pênalti. Aí não tem dúvida. Aí o pênalti é marcado. Nós temos 20 anos de Campeonato Brasileiro de pontos corridos. E nesses 20 anos, o ponto fora da curva chama-se Cruzeiro. O resto dos campeonatos foi tudo do eixo Rio-São Paulo. E eu me lembro que tinha a tese do Marcos Couto, que na época ele era narrador da Band. E no programa Apito Final ele falou e foi zoado por todo mundo que com esse sistema nunca mais Inter e Grêmio iam ganhar um campeonato brasileiro, pois passaram 20 anos. No caso do Inter, 2 vezes na mão grande tiraram o campeonato. Na mão grande foi 2005 e 2020. 2005 não preciso falar, anulação de jogos que na história do planeta Terra nunca houve, se pune os responsáveis, se botam na cadeia e está resolvido o assunto. Na Itália aconteceu, tiraram o título, se eu não me engano, da Fiorentina, não me lembro, me corrijam aí se for o caso, e rebaixaram e deram o título para o segundo colocado. Enfim, foi resolvido assim, não anulou os jogos, não teve anulação de jogos. Na história do planeta Terra nunca houve isso aí. E aquele pênalti do Ting e tudo que aconteceu. Em 2020, e aí eu tiro meu chapéu pro balde de aço, ele falou uma coisa: quando o Inter venceu o Bragantino aqui no Beira-Rio, o Red Bull Bragantino, o Inter completou 9 jogos vencendo em sequência. E ele disse: agora vocês comecem a olhar para a arbitragem, pois foi exatamente o que aconteceu. Passaram 5 rodadas beneficiando o Flamengo e roubando do Inter. A história você sabe, né? Mais o vice-campeonato. Então, com esse sistema aí, eles viram que era mais fácil roubar. Essa que é a verdade. O sistema de pontos corridos é mais fácil roubar. É mais fácil roubar porque o Brasil é um país tão nojento, esculhambado e tão moralmente falido que o VAR é usado para roubar. No jogo contra o Corinthians aqui, o último jogo aquele fatídico, aquele árbitro que eu tenho nojo lá, nem me lembro o nome, Hilton Pereira da Silva, né? Foi pra Copa o cara. Ele deu o pênalti dentro do campo. Deu pênalti. Do cruzamento lá que a bola bateu no Ramiro. A mão bateu, né, na mão do Ramiro. O Ramiro tocou a mão na bola, né? E aí o VAR foi lá e chamou para tirar o pênalti. No Maracanã, no jogo contra o Flamengo, aquele jogo também que o nosso bilionário lá pagou 1 milhão pro Rodinei jogar, o árbitro dentro do campo deu amarelo. E o VAR chamou para revisar e dar vermelho, sendo que o árbitro já tinha dado no mesmo lance contra o Cortez. O Cortez jogava no Grêmio, né? Deu um pisão no jogador do São Paulo, se eu não me engano, num jogo, e ele deu só amarelo. Então é isso aí, esqueça o papo do sistema de a arbitragem é ruim. Botem na cabeça, esses repórteres aí e comentaristas, eles não querem que digam a verdade para vocês, entendeu? Que os caras roubam. Eles não vão dizer, eles não querem, porque eles fazem parte do sistema.
Aí fica ruim pra eles, assim, entendeu? Eles nunca vão querer desmerecer a ponto de dizer que os caras roubam. Que essa é a verdade. Vamos falar a verdade. Né? Bom, eu quero encerrar esse capítulo porque é uma vergonha ficar falando de arbitragem num jogo que o Inter perdeu pro Fortaleza, tá? Bom, vamos lá. Falando do jogo agora. O Inter entrou com time reserva. O Inter tem grupo para jogar com time reserva? Não, não tem grupo para jogar com time reserva. Mas além disso, nós temos o professor Pardal de treinador, né? Então o professor Pardal, ele pegou e improvisou um lateral. Ele improvisou um lateral. O Inter tem dois laterais. O René e o Tauan Lara, né? O Tauan Lara acima do peso, a gente já sabe a situação dele, mas são da posição. Sabe o que é engraçado no Inter, assim, né? E é interessante, é uma coisa. Por exemplo, o Tauan Lara foi... Tudo bem, eu sei que as amostragens não foram boas, mas ouçam um raciocínio que eu vou dizer para vocês agora. Só ouçam o que eu vou dizer. O Luiz Adriano, o Depena, o Wanderson, principalmente esses três, eles jogam de time titular todos os jogos. Eu vi esses caras jogarem 80 partidas esse ano de titular. Eles não jogam nada. Quem enrola um pouco assim, pro leigo, né, que olha o jogo, o Wanderson enrola, fica passando o pé em cima da bola e fazendo aquelas firulas. Mas, por exemplo, o Luiz Adriano também não enrola, né? O Luiz Adriano é um lixo, né? Um cara que não faz nada, não faz nada, né? Não faz nada, não faz gol, não faz parede, não dá uma assistência, é um jogador inútil. Aí tem o Depena. Por que esses três jogadores que não jogam nada, que eu sei que não jogam nada, né? Não jogam absolutamente nada, e a gente sabe que não jogam, eles jogam todos os jogos. E o Tauan Lara, tudo bem, eu sei. Eu estou guardando as devidas ressalvas. Mas por que o Tauan Lara jogou de titular, começou 3 jogos, e eu tenho que aguentar o Luiz Adriano a vida inteira, eu tenho que aguentar o Wanderson a vida inteira, o Depena a vida inteira, o Pedro Henrique entrando a vida inteira? Por que eu tenho que aguentar isso? É isso, entendeu? É isso que ninguém fala. É isso que ninguém fala. Esses youtubers, comentaristas, ninguém fala isso aí. Entende? Eles querem te enrolar. Como eu sempre digo, eu tenho um vídeo que eu vou colocar aqui, ó, a mídia só te enrola. Tá aqui, ó. Cliquem e assistam esse vídeo. Então essa é a situação. É a mesma coisa. Ontem o Kudê, ele na coletiva falando do Luca, né? Ele disse que, tudo bem, o Luca fez um gol no Sub-23. Aqui é jogo de profissional. E o Luiz Adriano? O que é que o Luiz Adriano faz? Vocês imaginem se o Luiz Adriano tivesse 20 anos de idade. Se ele tivesse vindo da base. Se ele não tivesse um empresário grande por trás. Vocês acham que o Luiz Adriano jogaria todos esses jogos que jogou no Internacional esse ano? Esse cara, parece que a cada tempo que ele joga, ele ganha mais 25 mil reais ou dólares, eu não sei exatamente, mas acontece que ele tem uma produtividade assim, um contrato assim. Vocês imaginam que o Luiz Adriano, se fosse da base, jogaria? Teria espaço? Não teria espaço. Por quê? Aí, no caso, porque não jogaria nada, né? O Luca, eu quero dizer uma coisa, o Luca eu não sei. Eu preciso que o Luca seja titular do Inter. E a minha ideia é 10 jogos. Em 10 jogos, eu tiro a teima. É simples assim. Eu sei que uma coisa é certa. Eu sei que o Luiz Adriano não joga nada, que o Wanderson não joga nada e o Pedro Henrique não joga nada. Eles jogam no ataque. Não jogam absolutamente nada. O jogador decisivo é o seguinte. Eu vou dizer para vocês o que é jogador decisivo. E o Inter tem 2 jogadores decisivos no plantel. Botam a bola embaixo do braço e podem decidir o jogo. Ener Valencia e Alan Patrick. São os únicos 2 jogadores decisivos do Internacional. O resto é o resto. É o resto. O Ener Valencia nesses 2 jogos com o River Plate. No jogo lá, recebeu uma bola do Johnny, uma maravilhosa invertida, matou no peito, driblou o zagueiro e recebeu a falta. O Alan Patrick bateu, ele foi para a área e fez o gol de cabeça. Isso é jogador decisivo. Entende? Segundo jogo contra o River aqui. O primeiro gol, né? O primeiro gol foi o Wanderson bateu o escanteio, o Johnny desviou e o Mercado fez o gol. Ok.
Agora o segundo e decisivo gol, né? O Ener Valencia pega uma bola na ponta esquerda, dribla o zagueiro, leva uma falta, o zagueiro leva amarelo, o Alan Patrick bate a falta e sai o gol. Vocês entendem o que é jogador decisivo? Isso é jogador decisivo. Isso vale quanto pesa. Então o Ener Valencia já está justificado nesses 2 jogos contra o River Plate. Já está justificado. Vocês entendem o que é o jogador que faz a diferença? É isso. E o Ener nem teve tantas bolas assim. Agora, quantas bolas o Wanderson recebe? Quantas bolas o Wanderson recebe? 800 bolas por jogo. Não sai nada. Não sai nada. O que sai é um passo para trás muitas vezes. Passa o pé em cima da bola, passa a bola para trás. É o que ele faz. E ele é decisivo. O Wanderson foi decisivo sim no confronto com o River. Quando ele perdeu uma bola lá na ponta direita e ficou lá levantando os braços reclamando, saiu o contra-ataque e saiu o segundo gol do River. Vocês lembram do Fred na Copa do Mundo? Vocês lembram do Fred na Copa do Mundo? Eu não tenho que saber que aquele cara é um peladeiro. Eu nunca gostei do Fred no Inter. Mas o Sr. Tite, que é um grande, espetacular treinador, sou fã do Tite em clubes, não na seleção. Ele tem que saber com quem ele convoca, com quem ele pode contar. Então as ovelhinhas que ele fez na seleção não funcionou. Porque ele botou o peladeiro daquele jogadorzinho lá, né? E o cara perdeu a bola na ponta direita, saiu o contra-ataque e saiu o gol. Depois o Neymar ficou cobrando ele, né? Ficou cobrando ele. Mas é assim, o futebol é assim. O futebol é uma coisa simples, pessoal. O futebol é decidido dentro de campo. Se o árbitro não rouba, né? Se o juiz não rouba, na qualidade técnica. E a qualidade técnica dos jogadores do Inter é muito fraca. Ela é muito, muito fraca. O Inter está numa condição bem complicada no Campeonato Brasileiro. O entre jogos, o que fica no meio dos 2 jogos com o Bolívar é o Flamengo no Maracanã, pessoal. Flamengo no Rio de Janeiro, sábado, 6h30 da tarde. Tá bom? Aí o que o Inter vai fazer? Vai entrar com os reservas para jogar com o Flamengo? O Inter está no momento 6 pontos acima do Z4. No momento. Olha, sábado que vem a gente pode bater ali. A gente pode bater ali no 16º, entendeu? Já tá ali, entende? E aí para se recuperar depois. Eu vou fazer um vídeo amanhã, mas eu vou falar da data FIFA que vai tirar vários jogadores do Inter. Vai tirar o Rocher. Eu sei que data FIFA, atenção, eu sei que data FIFA não joga no Campeonato Brasileiro ok? De competições do Brasil não tem Libertadores. Porém, não tem jogadores que não vai dar tempo de chegar aqui para jogar. Então os convocados, Rocher, tá? Rocher para a seleção uruguaia, Arangues para a seleção chilena, Vitão e Maurício para a seleção sub-23. Claro, Ener Valencia para a seleção equatoriana. Eu acho que são esses jogadores. E o Johnny para a seleção americana. 6 jogadores. Tem jogadores aí que vão jogar o último jogo da sua seleção 2 dias antes do próximo compromisso do Inter. Se eu não me engano é contra o São Paulo. Se eu não me engano é contra o São Paulo, lá no Morumbi. Vocês vejam que é um prejuízo grande para o Internacional nesse aspecto. Vocês imaginam, com o grupo que o Inter tem, as dificuldades tremendas, o Inter fica jogar contra o São Paulo sem, digamos, 3 ou 4 titulares. É uma tragédia, pessoal. A grande verdade é que esses youtubers e comentaristas do sistema, eles ficam surpresos com as derrotas do Inter e com a situação. Mas você não pode improvisar o Depena na lateral esquerda, né? O Depena é um jogador tão fraco. O Depena, na minha opinião, e é uma verdade, é só olhar os jogos, ele é um cara que nem para a Série B do Campeonato Brasileiro ele serve. É um jogador muito fraco, ele é muito limitado. E o professor Pardal Cudê ainda me bota um cara que chega atrasado em todas as jogadas. Todas as jogadas ele chega atrasado, faz faltas idiotas, ele não sabe marcar e não sabe fazer falta. Tem que saber fazer falta sim, tem que saber fazer falta. Tem o momento certo, a hora certa e tal. E naquele pênalti, analisando o pênalti, o Marinho entra pelo lado direito da defesa, né? Lado esquerdo da defesa, direito de ataque. E ele é um cara canhoto. O pênalti é tão imbecil e tão idiota que o cara tá cortando pro lado direito, né? Pra perna ruim, né? Que ele vai ter que cruzar. Tem 3 jogadores atrás do Depena. 3 jogadores. E o cara foi direto no pé do cara. Esse cara também acho que tem um parafuso a menos. E também tem uma coisa, ele fez um pênalti super idiota também contra o América Mineiro lá.
que nos custou a classificação. Porque se fosse só 1 a 0 lá o jogo, o Inter tinha se classificado. Naquele jogo teve 2 pênaltis idiotas, um dele e um do Busso. Mas o dele já é o segundo pênalti idiota. A culpa é dele? Não, a culpa é de quem escala ele e bota ele para jogar. Então tem jogadores que eu não preciso mais testar, e não preciso mais testar Depena, o Wanderson, o Pedro Henrique e o Luiz Adriano. Não preciso testar, mas esses caras são um lixo, não jogam nada. O futuro do Internacional, as nuvens são negras, pessoal. Vamos ver se o Inter volta vivo da altitude lá. Com esse time se arrastando, com a média de idade alta, um zagueiro idoso jogando. Jogou muito o mercado contra o River Plate, eu sei. Mas a altitude de La Paz é para matar, pessoal. Nós temos que orar. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O meu jeito de ser é esse. O meu comentário é duro, é nu e cru, entendeu? É paulada mesmo, sabe? Sem dourar a pílula. E peço que vocês que gostam do meu trabalho, que já assistem meu vídeo sempre, que vocês compartilhem o meu vídeo, porque daí e deem um like também, porque tem muita gente que assiste, mas não dá o like. Dá o like, por favor, é só colocar o dedinho ali e dar o like. Que vocês compartilhem o máximo que vocês puderem o vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nos seus amigos, entendeu? Que vocês ativem o sininho das notificações e principalmente, por favor, que vocês se inscrevam no canal. Eu estou no momento com 180 inscritos, tem que chegar a 200 aí, pra gente dar aquela... fazer o canal crescer e dar voz para aquelas pessoas que pensam como eu, que eu sei que não são poucos, não. Tem muitos que pensam com a gente. Pessoal, o futebol é decidido na qualidade técnica e não tem outro assunto. Se o juiz não roubar, tá? Eu quero deixar claro isso, né? Pessoal, vocês tenham um excelente domingo e fiquem com Deus.